Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Louvando e agradecendo ao nome do Senhor. O Senhor é bom o tempo todo. Vamos orar como sempre nós costumamos fazer, não é mesmo, meus irmãos? Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor abençoe cada vida que passar aqui por esse canal, Senhor, ouvindo essa ministração. Que o Senhor entre com providência, guardando, protegendo, dando vitória, Senhor, concedendo os desejos do coração segundo a tua vontade e teu querer, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que nos ouve, mas que nós sabemos também que a sua vontade é que deve prevalecer. Então, Senhor, em nome de Jesus, que a sua vontade seja feita nas nossas vidas, Senhor. Mas eu te peço humildemente, nos liberta, nos cura, nos limpa, nos transforma, supre as nossas necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro a ti e te agradeço. Amém. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, não se esqueça, se você gostar do vídeo, mande para um irmão, compartilha, coloca um comentário, dá um like e tenta passar para mais pessoas, né, para que o nosso canal cresça e que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é que nos transforma, que nos liberta, que nos cura. A palavra do Senhor é o pão vivo que desce do céu. Jesus, ele é a palavra, ele é tudo para nós e ele é o alimento para nossa vida. Sem ele nada podemos fazer. Glória ao nome do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos meditar acerca de uma passagem que é muito pregada nas igrejas, né? Uma passagem bastante conhecida, que é aquela passagem daquela viúva, que Elias ele vai se hospedar na casa dela. Como que Deus ele é tremendo, né, irmãos? O Senhor ele faz coisas assim tão inusitadas. Ele usa situações que nós muitas vezes não conseguimos compreender. Como é que Deus vai usar justamente uma viúva num tempo de grande escassez que estava acontecendo ali no território, né, do povo hebreu? Então, como é que Deus age assim? Né? Por que que Deus age assim? Mas em tudo, meus irmãos, Deus ele tem um ensinamento para nos dar. O texto se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14. Vamos ler ali só um trechinho, depois a gente vai ler mais alguns versículos. É, 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória ao nome do Senhor. Isso é muito tremendo, né, irmãos? Como eu falava para os irmãos, era um tempo de escassez. Elias, ele foi um homem que ele se opôs a toda aquela situação de apostasia que estava acontecendo ali no meio do povo. Ele via, né, a iniquidade, a idolatria. O rei da época, Acabe, tinha uma esposa que era possuída por demônios, uma mulher maligna, uma mulher que tinha muitas estratégias contra o povo de Deus. Era uma mulher realmente muito ruim, muito perversa. A gente lembra, por exemplo, do episódio da vinha, que ela fraudou uma situação para que ela pudesse obter aquela vinha que o dono não quis vender. Então ela foi lá, botou testemunhas falsas. Então ela era uma mulher ardilosa, perigosa. E Acabe, ele tinha sido seduzido por ela e por aquele mau caminho, né, que ela colocou ali, né, que procurava viver, servindo a outros deuses. Mas o nosso Deus, o Deus de Elias era maior. E Elias, mesmo diante de todo esse contexto negativo, ele se colocou como uma oposição a toda aquela apostasia que estava desencadeada ali entre o povo de Deus. Mas Jesus, ele é tão misericordioso, né? Deus, ele é tão misericordioso, meus irmãos. Deus, ele é tão tremendo, né? Ele enviou Jesus por isso, para que nós pudéssemos ter redenção, termos vida em abundância, e termos um socorro. Deus, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E Jesus, o Verbo de Deus, a palavra viva que se deu por nós, ele veio ao mundo, né, sob a vontade do Pai, porque tudo é com a vontade de Deus, como Elias colocou ali, né, a gente leu no versículo, que só iria cair chuva sobre a terra quando fosse a vontade de Deus.
Mas Elias estava tão dentro do propósito do Senhor, e ele profetizou, ele falou: olha, não vai chover por um determinado tempo aqui, só quando eu orar, quando Deus quiser, é que isso vai acontecer, que vai haver chuva sobre a terra. Então, durante 3 anos e meio, irmãos, houve imagina, né, um tempo que a água, a chuva, era essencial para as lavouras. E é uma coisa muito interessante também, que Baal, ele era considerado um deus que dava a fertilidade, que mandava a chuva, a fertilidade para as lavouras. Então, ficar 3 anos e meio sem chover, sob a palavra de Elias, era uma afronta para aquele Deus, né? Era dizer assim, ó, esse Deus aí é um Deus fajuto mesmo, é um Deus falso, porque ele não tem poder, porque quem está no controle de todas as coisas, quem controla a natureza, quem controla tudo é o Senhor, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Então, Elias provocou muita ira. Imagina, né? Toda aquela família real, a Jezabel, o Acabe, e mais aquelas pessoas que estavam contra, né, o povo de Deus, contra os caminhos do Senhor, longe da palavra de que eram do povo de Deus, mas que deixaram de ser porque estavam contra os propósitos do Senhor, fugindo dos seus mandamentos, longe da palavra de Deus. Uma coisa interessante que os judeus, irmãos, até os dias de hoje, né, nos dias de hoje, acho que aqueles que são ortodoxos, eles usam filactério, que é uma espécie de caixinha que fica presa na testa ou no braço esquerdo, com alguns textos bíblicos, judaicos, né, para que eles se lembrem do mandamento. É como dizer assim, que a palavra de Deus tem que estar dentro da mente, dentro do coração. E nas roupas deles, eles usam uma espécie de franja que também indica isso. Essa franja representava o quê? Olha, você tem que lembrar que você precisa cumprir os mandamentos do Senhor. Então, o povo judeu, eles entendem, aqueles que são mais religiosos, que eles precisam lembrar da palavra do Senhor em todo o tempo. E nós também precisamos lembrar da palavra do Senhor em todo o tempo e fazer uso dela e viver a palavra de Deus. Então, como os judeus fazem isso, e tem outra coisa interessante, que quando o judeu morre, eles cortam a franja, como se estivesse dizendo assim, ó, agora você não precisa mais cumprir os mandamentos, porque você já está no seio de Abraão, então não precisa mais, agora você já está com o pai. Irmãos, nós temos que nos preparar, e nós temos que criar em nós um memorial da palavra de Deus, lembrar da palavra de Deus em todo o tempo, guardar a palavra de Deus em nosso coração, não apenas numa franja ou numa caixinha pregada na testa, presa à testa ou no braço esquerdo, não, mas lembrar da palavra no nosso coração, como diz na Bíblia, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós precisamos viver a palavra e guardar em nosso coração e fazer da palavra de Deus algo vivo em nossas vidas. Assim como a palavra de Deus é alimento para nós, ela também tem que ser alimento para o nosso próximo. Então, você guarda a palavra, esconde no teu coração. Você vive a palavra, mas você também reparte esse alimento com o seu próximo, no nome de Jesus. Por isso que nós temos que cumprir o ID de Jesus. Ide e pregar o evangelho a toda criatura, falando do amor de Deus, falar do amor de Jesus para todas as vidas. Glória ao nome do Senhor. Então, Elias, irmãos, ele foi esse homem que se opôs a todo um contexto, né, de apostasia, de iniquidade, de afastamento dos mandamentos, de descumprimento da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor. E ele manteve a sua palavra. Então, quando ele entrega esse recado para Acabe, o Senhor fala para Elias assim, ó, vai para um local, e ele fugiu para um local, ele ficou num local que era o chamado de Ribeiro de Querite. Nesse local, então, tinha água, e o Senhor, miraculosamente, manda que corvos alimente Elias, levasse pão e carne para ele todos os dias. Olha que Deus tremendo, né? Olha que Deus maravilhoso. Mas chegou num dia, irmãos, e aí a gente tem nesse capítulo, irmãos, no capítulo 17, a gente tem 3 milagres ali que Deus opera, que coisa. E um capítulo da Bíblia, 3 milagres acontecem, né? Então, a palavra do Senhor é entregue ali para Acabe. E depois disso, qual o milagre que acontece? Elias vai ser sustentado no ribeiro de Querite pelos corvos, né, que levavam para ele pão e carne todos os dias. E também depois a gente vai ter o episódio ali da viúva de Sarepta. Ela vai estar, era uma viúva, e quando Elias encontra essa mulher, porque ele vai ter que sair do ribeiro de Querite, por quê? Porque o tempo já tinha se passado, já era um tempo de escassez, a seca já era muito grande e o ribeiro de Querite secou. Sabe o que eu posso dizer para você, meu irmão? Que muitas vezes nós estamos numa situação até confortável, né? A gente acha que tá tudo bem, eu tô na igreja, tá tudo bem, eu tô morando num lugar bom, tá tudo ótimo, tá tudo uma bênção. E a gente às vezes se acomoda, porque Elias estava ali, tinha água,
Não tinha ninguém perturbando ele estava protegido de Acabe e de Jezabel, ele estava, né, num lugar confortável. Imagina, você está ali, né, refletindo, todo dia com uma aguinha, pãozinho fresco, carninha. Olha só que bênção, né? Ele tinha tudo o que precisava. Mas aí Deus faz, sabe o quê, irmãos? Muitas vezes que ele faz isso conosco, ele nos tira daquela zona de conforto. Então, o ribeiro secou. Às vezes, o ribeiro secou na sua vida. Há alguma coisa que está faltando, alguma escassez. Mas isso é para que Deus faça você se movimentar, se mover. E aí Elias vai e ele chega até. Então, ó, veio a Bíblia diz ali, ó, no versículo 8: e veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha que coisa tremenda. Mas aí até aí tudo bem, né? Uma viúva que te sustente. Então ela deveria ter recursos. Só que quando Elias chega lá e se depara com a situação, não era bem assim, né? Como ele poderia ter imaginado diante da palavra do Senhor. Vai que vai ter uma viúva ali e ela vai te sustentar. Oba, tá tudo certo, né? Então, muitas vezes nós até obedecemos a palavra do Senhor, vamos na direção do Senhor, mas percebemos que nem tudo é como parece ser. E aí Deus vem com o sobrenatural dele de novo. Aí nós vamos ver o segundo milagre que vai acontecer nesse capítulo 17 ali de Primeira Reis. O primeiro, então, Elias sustentado pelos corvos com pão e carne e o ribeiro de Querite, mas o ribeiro seca. O primeiro milagre estava lá, os corvos sustentando ele por bastante tempo, porque o ribeiro secou, então foi muito tempo ali. E depois o Senhor fala para ele, só vai para Sarepta, tem uma viúva ali, e ela vai te sustentar. O que era meio incomum, porque geralmente as viúvas, naquele contexto histórico, elas estavam numa situação difícil, mas o Senhor falou que ela iria sustentar, e Elias foi. E chegando lá, ele encontra uma mulher que estava ali no portão da cidade, catando os gravetos, diz ali na palavra do Senhor. Olha o que diz assim, ó, e indo ela buscá-la, ele chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão da tua mão. Ela estava ali, irmãos, no versículo 10 fala que ela estava ali buscando lenha, né, para poder fazer o último alimento, a última refeição, porque ela só tinha um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Ela não tinha nenhum pão pronto. E Elias vai e pede para ela água, ela serve Elias. Mas aí Elias faz, olha, eu quero também um pão. E aí ela conta para ele a realidade. Ela falou assim: olha, eu estava aqui catando lenha para poder fazer um último pãozinho, um último alimento para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Olha só a situação. Era esse o contexto, irmãos. Era a fome, a seca. 3 anos e meio ficou sem chuva em Israel. E só voltou quando Elias orou, quando foi a vontade do Senhor, e Elias orou. E até uma passagem interessante, porque ele fala para o menino assim: olha, e vê se tem nuvem lá no céu. E aí o menino vai, não tem nuvem, vai de novo. Olha, tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Essa mão do homem é a mão do nosso Deus, irmãos. E aí, de repente, Elias ora de novo e a chuva vem. E vem muita chuva, porque a palavra de Deus ela é fiel. Quando ele orasse, quando fosse da vontade de Deus, a chuva ia cair sobre a terra e a fertilidade ia voltar. Porque Deus ele é poderoso. Não era Baal que controlava os elementos da natureza, não. Não é o Deus falso. É o Deus de Israel, é o Deus todo-poderoso, o eterno de Israel. Glória ao nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Então Elias fala com aquela mulher e aquela mulher responde dessa maneira para ele. E aí ele fala: faz um pão para ti. Faz o pão. Primeiro para mim, depois para ti e para o teu filho. Olha só. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Que primeiro é o reino de Deus e depois as outras coisas. Então, Elias estava dizendo para aquela mulher: faz primeiro para mim, porque eu represento o reino. Agora, depois você vai lá e vai fazer para você e para o seu filho. E durante muito tempo, ele foi sustentado ali por aquela mulher. Durante muito tempo. E não faltou nada para eles. Olha o que diz no versículo 16. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Glória ao nome do Senhor. Deus, ele é assim, irmãos. Ele tem milagre para fazer nas nossas vidas. Ele é um Deus de fidelidade, é um Deus fiel, é um Deus justo e é um Deus bondoso. Mas tem um detalhe, meu querido irmão. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos ter posicionamento.
o posicionamento de Elias era o quê? Era se colocar contrário a toda aquela ordem que havia naquele momento. Era uma ordem de idolatria, de um reinado, de um governo que estava longe da presença de Deus, longe dos mandamentos do Senhor, mas ele se colocou, se posicionou, arriscando mesmo a sua vida. Ele ficou deprimido, ficou entristecido. Por quê? Porque a pressão no mundo espiritual era muito grande, mas ele enfrentou tudo. Então, saiba, meu irmão, que mesmo que a pressão no mundo espiritual esteja grande sobre a sua vida, mesmo que as batalhas estejam travadas, mesmo que você pareça estar sucumbindo diante de tanta situação negativa, de tanta adversidade, lembre que Deus, ele é todo poderoso. Ele é o Deus que te sustenta. Deus, ele te sustenta, como sustentou Elias lá no ribeiro de Querite. E Deus também te tira da zona de conforto e te leva às vezes para um outro lugar, para você ver o mover, o sobrenatural de Deus. Eu creio assim, irmãos. Recentemente, os irmãos sabem, meus irmãos mais chegados, que eu me mudei. Estou em outra cidade, mas eu creio que Deus vai mover o sobrenatural, porque o Senhor, ele é fiel e ele vela pela sua palavra para cumprir. Glória ao nome do Senhor. Elias, irmãos, ele enfrentou então muitos desafios, ele enfrentou uma grande oposição, mas ele sabia que tinha um Deus por trás dele, um Deus grande, poderoso, que estava guardando ele por trás, do lado esquerdo, do lado direito e na sua frente. Ele estava ali com o Senhor dos Exércitos, no controle de todas as coisas. Então, mesmo diante de toda manifestação do mal, do inimigo, Elias prevaleceu e ele se manteve firme e fiel, porque ele sabia que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Glória ao nome do Senhor. Deus, ele é um Deus de providência, um Deus de sobrenatural. Glória ao nome do Senhor. Mas aí, irmãos, então parecia que estava tudo bem, né? Ó, de novo, olha só, confortável a situação. Elias tinha um quarto que ele ficava ali junto, né, na próxima casa da viúva, ela dava o pão para ele todos os dias e parecia que tá tudo bem, e novamente parecia que estava confortável a situação. E de repente, o que que acontece? A Bíblia diz ali no versículo 17: "E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou." E aí aquela mulher foi, você veio para cá, você vieste para cá, para quê? Para me lembrar que eu sou uma pecadora, que eu tenho um passado, e agora o meu filho se vai? O que é isso? O que você quer de mim? E ela estava ali sustentando o homem de Deus. Era a fé dela também, porque ela sabia a quantidade de farinha que tinha na panela e ela sabia a quantidade de azeite na botija. Ela já estava vendo que havia um sobrenatural, mas agora veio uma situação aterradora. O filho dela morreu, era uma viúva, o único filho dela morre. Olha que situação horrível para aquela mulher. Então, Elias, diante da fala daquela mulher, ele fala assim: "Ó, me dá o teu filho." E ele leva o filho para aquele aposento onde ele ficava, naquele quarto. E a Bíblia diz que ele vai medir 3 vezes aquele menino. E Deus, ele ora ao Senhor. Versículo 21 diz assim, ó: "Então se mediu sobre o menino 3 vezes." Ele deitou sobre o menino. E clamou o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus meu, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E aí, no final, aquela mulher vai dizer: Agora eu vejo que você é um homem de Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ela só acreditou mesmo. Irmãos, e quantas vezes nós somos assim, irmãos? Nós vemos o milagre, a manifestação do milagre de Deus todos os dias na nossa vida. Nós acordamos, nós respiramos, nós temos fôlego, nós temos saúde, estamos bem, parece que está tudo bem, e a gente esquece de agradecer o Senhor. Aquela mulher, ela estava ali na casa dela, vivendo o extraordinário, porque ela ia morrer, ela ia comer o pão com o filho e ia morrer. Mas de repente o homem de Deus entra na casa dela, trazendo a presença de Deus para a vida dela e para a vida do filho, e trouxe vida. Mas aí, diante daquele quadro que parecia de conforto, de estabilidade, acontece o quê? Uma doença, uma enfermidade. Muitas vezes ocorrem situações na nossa vida que vêm para nos abalar, para mexer conosco. E aquilo aconteceu com aquela mulher. Aquele filho morreu, mas o homem de Deus estava lá. E quando Deus está no negócio, e quando a presença de Deus está, irmãos, não tem adversidade que venha a ter vitória sobre o povo de Deus. O povo de Deus é mais do que vencedor.
Romanos 8:28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, tudo, irmãos, na nossa vida, seja o ribeiro secando, seja a falta de alimento, a escassez, seja a morte de uma pessoa, uma enfermidade e a morte, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que nenhuma tentação vai ser tão grande que nós não podemos suportar. Deus só nos dá a prova que nós podemos suportar. Ele só dá aquilo que nós podemos aguentar. E quando nós estamos numa situação que nós dizemos, Senhor, não aguento mais, agora basta. Talvez foi aquilo que aquela mulher, porque o menino primeiro ele ficou doente. Mas aí chegou na situação de morte. E ela falou: Nossa, e agora? Meu filho morreu. E ela vai lá para o homem de Deus e ela fala para ele: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ela questiona Elias. E aí Elias, ele vai se sentir numa situação, imagina, ele estava sendo hospedado ali. A bondade daquela mulher recebeu o homem de Deus. Ela podia ter dito não, irmãos, mas ela recebeu. E por ela ter recebido o homem de Deus na casa dela, ela foi abençoada com um alimento para ela para sustentar sua casa. Mas agora o filho dela morre e ela se desespera. E nós somos assim, nós nos desesperamos às vezes com as situações adversas, com as situações de tempestade nas nossas vidas, mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus, que ele é fiel e ele não fica devendo nada a ninguém. Deus não ia ficar devendo nada àquela viúva que sustentou um servo dele, porque a Bíblia diz, sabe o quê, meus irmãos? Que quando nós damos um copo que seja de água para um pequenino, nós estamos fazendo para o Senhor. Então, irmãos, lembre que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, às vezes, permite adversidade e situações inusitadas para nos mostrar o seu poder e o seu cuidado. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de nós, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Elias, então, ele profetizou que 3 anos e meio não haveria chuva sobre a face da terra. E isso, como eu falei para os irmãos, era humilhante para Baal e para todos os adoradores de Baal. Então, todas aquelas pessoas que se prostravam diante de Baal estavam tendo que reconhecer que a palavra na boca do homem de Deus, do Deus de Elias, era a palavra fiel e verdadeira. E que aquele Deus era só um Deus falso que não tem nenhum poder e nenhum controle sobre nada. A fé, a lealdade, a coragem de Elias, isso tem que ser um exemplo para nós, irmãos. Nós temos que imitar esses homens de Deus. Se você não tem coragem, peça a Deus para você ser corajoso, como Deus falou com Josué, ser forte e corajoso. Nós precisamos ser fortes e corajosos, irmãos. E nós temos que ser leais ao Senhor, mesmo numa situação de adversidade, de perseguição, como Elias estava vivendo, numa situação de oposição, porque eram muitos os opositores a Elias, e muitas vezes nós nos encontramos assim. Então, nós, nessas situações de oposição, nós temos que mantermos fiéis, porque quando nós nos mantermos fiéis, Senhor, ao Senhor, nós vamos orar e o Senhor vai nos responder, como aconteceu com Elias, né? Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E aí ele orou de novo, orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Está lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, irmãos, falando sobre Elias. Por quê? Porque ele está dizendo que Tiago está falando o quê? Que nós somos homens, somos pessoas comuns, como Elias, ele era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele tinha um diferencial, ele era leal ao Senhor, ele era fiel ao Senhor e era um homem de coragem. Nós não podemos ser fracos, irmãos. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então nós não podemos nos mostrar frouxos no dia da angústia. A gente tem que permanecer firme e sermos fortes e corajosos e sabermos que nós temos um Deus que está na nossa frente e que cuida de nós, como Elias assim o fez. Glória ao nome do Senhor. Nós servimos a um Deus, irmãos, que supre a nossa necessidade em tudo. Em tudo. Ele não deixa faltar nada para nós. Se nós formos leais, formos fiéis e nós nos posicionarmos de termos coragem, mesmo quando a gente está meio fraquejando, a gente tem que lembrar: não, o meu Deus é poderoso, ele é o meu general, ele vai comigo, então eu vou seguir em frente, eu vou adiante, eu vou vencer em nome de Jesus. Filipenses 4,19 diz:
O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome de Jesus. Mateus 6:25. Portanto, eu digo: não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que é a vez de comer, nem contra o seu corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Irmãos, nós temos que buscar primeiro, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 32 e 33, fala a respeito de nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Como que a gente pode dizer, irmãos, que aquela mulher, além dela enfrentar a fome e a escassez, porque era o último alimento que ela ia fazer para ela e para o filho, se ela tivesse negado para o homem de Deus, ela ia fazer aquele pão e depois vinha e sobrevivia por um certo tempo, e depois aquele menino ia vir a ficar doente e morrer. Aquela mulher, quando ela abriu o coração para o reino de Deus e obedeceu a palavra do profeta, por isso que a Bíblia diz que a gente crê nos profetas e nós crendo nos profetas, nós prosperaremos. Cremos que crê na palavra do Senhor e nos profetas do Senhor. E aquele era um homem de Deus. E Elias falou para ela assim: ó, vai lá, faz um pão primeiro para mim. Traz ele para mim e depois você faz para você e para o seu filho. Ela obedeceu a palavra do homem de Deus. Mesmo que depois, quando ela viu o filho dela morto ali, ela tremeu na base, mas ela reconhece no final: é verdadeiramente você é um homem de Deus e a palavra de Deus está na sua boca. Porque ela viu que ali aconteceu um milagre. Olha que coisa tremenda também, irmãos. Foi o primeiro milagre de ressurreição de morto narrado na Bíblia. Esse foi o primeiro milagre. Você vê, o capítulo 17 fala de 3 coisas sobrenaturais, irmãos. 3 coisas sobrenaturais. Ali fala sobre um alimento que veio o corvo trazendo. E vamos remeter isso para Jesus. Jesus, quando vem, ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes. Ele multiplica, ele alimenta a multidão. Deus ali alimentou Elias e Jesus vai alimentar multidões. Nós vemos também ali o milagre que dá multiplicação. Como aconteceu ali, a farinha não faltou, nem o azeite. Então, assim como Jesus multiplicou o pão e o peixe, irmãos, lá no Novo Testamento, Deus também no passado, ele operou ali, trazendo o sobrenatural, o fora do comum, o além da compreensão, o sobrenatural de Deus. Elias foi sustentado por corvo. Corvo é uma ave de rapina, é até um animal muito inteligente, mas é uma ave de rapina. Como que pode? Um animalzinho que gosta de carne, gosta de pãozinho, ele pegar e levar todo dia para ele pão e carne. É o sobrenatural. E a gente vai ver depois o azeite e a farinha daquela mulher se multiplicando. É o sobrenatural, como Jesus fez lá no Novo Testamento. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele vai ressuscitar morto. Mas o Deus de Elias, o Deus que enviou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o mesmo, ele não mudou e ele continua suprindo todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, irmãos, ele é a manifestação de tudo aquilo que foi colocado, que foi predito, que foi manifesto através da palavra, do poder de Deus no Antigo Testamento. A gente vê que Jesus, ele vai multiplicar pão, multiplicar peixe e que ele vai ressuscitar morto também. Porque Deus, ele é soberano e Jesus é o Filho de Deus e ele tem todo o poder. Glória ao nome do Senhor, dado pelo Pai para ele. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então busca o reino de Deus como aquela mulher fez. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Saia da zona do conforto e deixa Deus falar com você. Ouça a voz do Senhor e ouça o sobrenatural de Deus. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Provérbios 28:27 diz assim, ó: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá maldições. Aquela mulher, irmãos, fez a coisa certa. Ela foi lá e obedeceu e pegou a última farinha que ela tinha e o último azeite, fez o pão e levou para o profeta de Deus. Ela obedeceu. Primeiro ela fez pelo reino. E aí depois o que vai acontecer? Ela vai colher as bênçãos, porque olha o que diz Provérbios, vou ler de novo, 28:27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá maldições, muitas maldições. A Bíblia fala ali, muitas maldições. Tá? Então, vamos ficar atento a isso, irmãos. Ouça, a Bíblia diz que quem ouve o clamor, quem não ouve o clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Que nós possamos ouvir o clamor do pobre necessitado. Que nenhuma maldição venha sobre nós por conta disso. Glória ao nome do Senhor. Isaías 1:17 diz: aprendam a fazer o bem.
busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Não é à toa, irmãos, que Deus mandou Elias para a casa de uma viúva, porque ele queria mostrar o quê? Olha aí, ó, vocês às vezes, muitas vezes, desprezam o órfão e a viúva, mas Deus enviou o profeta dele na casa de um órfão e de uma viúva. Aquela mulher recebeu o homem de Deus e ela teve as suas necessidades atendidas. Por quê? Porque ela supriu a necessidade do servo do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Irmãos, que é maior amor do que o amor do Pai. Deus enviou seu filho Jesus para que morresse por todos nós. Então aqui diz aqui, ó, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Se Deus enviou o seu filho por nós, por amor a nós, irmãos, vocês acham que ele vai deixar faltar alguma coisa para o povo dele? O Senhor diz para você nessa hora, meu irmão, Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, apresenta ao Senhor as suas necessidades, peça ao Senhor. Eu imagino que aquela viúva, no momento de desespero, vendo que era o último alimento, talvez ela tenha clamado a Deus e falado: Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Olha para mim e para o meu filho. Sou uma mulher desamparada, sou uma mulher aflita, o meu filho é órfão. Cuida de nós. E o Senhor enviou socorro, porque muito pode nos seus efeitos a oração dos justos. E para a gente finalizar, meus irmãos, glória ao nome do Senhor, vamos ler lá no livro de Mateus, o capítulo 25. Capítulo 25, o versículo 35, que diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmãos, existe um galardão para quem faz o bem para o próximo. Quando você faz para um pequenino, você está fazendo para Jesus. E quando você faz para Jesus, para o teu próximo e para Jesus, ele vai te recompensar, assim como o Senhor fez com aquela viúva que ouviu a voz do profeta e alimentou o profeta. E um dia ela viu o seu filho morrendo. E o Senhor teve misericórdia e o seu filho voltou a viver, porque o homem de Deus orou e clamou. E a Bíblia diz que quando o justo ora, muito pode em seus efeitos. E lembremos também da palavra do Senhor, quando nós vimos que Elias, ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas coisas, mas ele era um homem fiel, corajoso, temente a Deus, leal, leal aos seus princípios. Ele não abriu mão dos mandamentos de Deus, dos princípios de Deus. E quando nós nos posicionamos assim e buscamos o reino de Deus, todas as coisas nos serão acrescentadas. Por isso, meu querido irmão, não fique ansioso por coisa alguma, porque o Senhor, ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Ensina-nos, Senhor, a sermos leais a ti, a sermos, Senhor, fiéis à tua palavra, a cumprirmos e seguirmos os teus mandamentos. Ensina-nos, Senhor, a ajudarmos ao próximo, como lemos ali em Isaías, que nós precisamos aprender a fazer o bem. Que nos ensina, Senhor, a fazer o bem, Senhor, para que nós possamos entrar um dia na tua cidade pelas portas, Senhor, para quando nós nos apresentarmos diante de ti, o Senhor falar para nós: vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estava estrangeiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Senhor, que nós possamos ouvir essas palavras do Mestre Jesus. Olha para nós e nos ensina, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia. Nos ensina a buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque sabemos que aí todas as coisas, todas as nossas necessidades serão atendidas por ti. Eu te peço ainda, Senhor, abençoa cada, Senhor, ouvinte desta mensagem, que o Senhor visite essa vida, visite a casa dele, supre todas as necessidades, Senhor, em nome de Jesus. A necessidade de cura, de libertação, de perdão, de misericórdia,
de emprego, de alimento, Senhor, de uma casa, tudo, supre de roupa, supre os teus filhos em todas as coisas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu oro a Ti e desde já eu te agradeço e te louvo, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor enviou Jesus. Então, se o Senhor enviou o teu melhor do céu para nós, para morrer por nós, que dirá as outras coisas, o Senhor nos concede também. Concede as nossas necessidades, supre as nossas necessidades, todas elas, Senhor. Se é de amor, de compaixão, de misericórdia, se é de amizade, de amparo, supre-nos em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada se você assistiu até agora. Que Jesus te abençoe, que as bênçãos do Senhor te alcance, que a recompensa de Deus te alcance, que você, como nós lemos na Isaías ali, que você aprenda a cada dia, que nós possamos aprender a fazer o bem. A fazer o bem, porque isso é muito importante. Louvado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Abençoa esse canal para a glória do nome do Senhor, para que vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. E como eu sempre digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor.